Então, novamente, bom dia a todos. Vamos iniciar a aula de hoje. Hoje falaremos da seção 3.1, característica dos crimes culposos. Na aula passada, nós falamos sobre os crimes dolosos. Os crimes dolosos é a regra. Então, sempre que tiver no Código Penal uma descrição de um tipo penal, nessa descrição nada tiver falando, vai ser sempre doloso. E a exceção que nós temos são os crimes culposos. Por que exceção? Será crime culposo quando houver no Código Penal ou na legislação extravagante, estiver a descrição, a palavra culposo, né? Crime-se culposo. Quando houver essa descrição de crime culposo, aí sim será apenado como crime culposo. Então, o que a legislação nos diz com relação a crimes culposos? Se você observar no artigo 18, inciso 2, vai dizer: diz o crime culposo quando o agente que deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá certo? Então, como regra aqui, nós temos que o crime culposo, o agente, ele não deseja aquele resultado, tá certo? Essa é a distinção básica de um crime culposo com um crime doloso. Se o agente deseja o resultado, sai da esfera de crime culposo e entra na esfera de crime doloso. Então, partindo desse pressuposto inicial, o agente não deseja o resultado, estaremos diante de um crime culposo. O agente deseja o resultado, estaremos diante de um crime doloso. E só vai haver punição, só haverá punição quando tiver previsão legal. O que é quando tiver previsão legal? Quando existir na lei a característica ali como crime culposo. Quando houver na lei a sua previsão legal. Então, se não houver previsão legal, aquele crime não for apenado como culposo, vai ser um fato atípico. Então, um fato atípico é quando não é crime, quando não há previsão legal dele para ser crime. Então, a gente vai estar diante de um fato atípico, tá? Como que o agente, então, ele pratica esse crime culposo? Ele deixa de observar um dever objetivo de cuidado. Então, se a pessoa for cautelosa, se a pessoa for atenta, ele não cometerá o crime culposo. Então, partimos assim dessa premissa, né? O agente, ele não é cauteloso, ele não é cuidadoso. Se o agente não é cauteloso, não é cuidadoso, ele vai cometer um crime culposo, certo? Tem que haver um resultado não desejado pelo agente. Então, como eu falei, se esse resultado for desejado, for previsto pelo agente como desejado pelo agente, ele vai ser doloso. Mas não é qualquer tipo de resultado. A gente colocou aqui no nosso slide, objetivamente previsível. Vamos falar daqui em diante o que seria esse objetivamente previsível. Segura aí que daqui a pouco a gente fala. Essa conduta tem que ser destinada a um fim lícito, tá? Se for fim ilícito, já vai ser crime e provavelmente doloso. Então, tem que tá uma conduta ter um destino, ter um caminho de forma lícita.
ele está de forma lícita dirigindo o seu veículo, o exemplo básico. Ele está de forma lícita, de forma cautelosa, dirigindo o seu veículo numa via pública. Se o agente está de forma cautelosa, de forma lícita, dirigindo o seu veículo por uma rodovia, dificilmente cometerá um crime culposo. Entretanto, se o agente dirigir seu veículo não de forma cautelosa, mas dirigir seu veículo de forma não cautelosa, ele estará propício ao cometimento de um crime de forma culposa. Porque ele está sendo imprudente, ele está sendo negligente ou ele está sendo imperito. Nós vamos ver cada uma dessas características. Ele está agindo de maneira desatenta. Esse é a palavra que nós temos que ter em mente. O agente está sendo desatento. Se ele está sendo desatento, ele vai cometer muito provavelmente um crime culposo. Então, se eu pego meu veículo e eu estou desatento, na hora de entrar ali pela BR, eu entro na contramão e cometo um acidente. Eu vou cometer um acidente a título culposo, porque eu estou desatento. Era para entrar à direita, eu entrei à esquerda, porque eu estava pensando em uma outra coisa, não estava atento ao volante. Se eu não estou atento ao volante, eu cometo um crime de forma culposa. É diferente, antigamente, muitos livros traziam o exemplo de crimes dolosos, de crimes culposos, quando o agente se embriagava e saía dirigindo o veículo. Hoje nós temos que ter cautela neste exemplo de dirigir o veículo de forma embriagada. Como nós também veremos nas aulas a seguir, quando você ingere bebida alcoólica, nós temos a teoria da actio libere in causa. O que vem ser essa teoria da actio libere in causa? Quando você ingere uma bebida alcoólica, você tem como e comete um crime, você vai estar com um dolo eventual. Por quê? A partir do momento que você ingeriu uma bebida alcoólica, você assumiu o risco de ser cometido um acidente. Estou dizendo em veículo automotivo, né? Claro. Você assumiu o risco de cometer um crime. Então, isto foi uma mudança doutrinária. Se vocês pegarem julgados lá de trás, vai dizer que dirigir veículo de forma embriagada era crime culposo. Hoje, a doutrina e a jurisprudência já têm um entendimento diferente. Então, a partir do momento que você dirige um veículo e você está embriagado, você está cometendo um crime não culposo, está cometendo um crime a título doloso, como dolo eventual. O que é o dolo eventual? Fazendo aqui rememorando, né? Dolo eventual, quando eu assumo o risco de cometer um crime. Assumir o risco de cometer um crime, eu estou cometendo esse crime a título de dolo eventual. Tá certo? Então, esse foi a introdução da aula de hoje. Então, culpa, inobservância de um dever objetivo de cuidado. Existência de um resultado não desejado pelo agente. Porque se for desejado, eu vou para o campo do dolo. O dolo quando eu tenho uma intenção de cometer um crime.
Então, eu vou falar assim bastante de forma repetida para que entre na cabeça de vocês e vocês não esqueçam mais esses conceitos. Conduta normalmente destinada a um fim lícito. Então, se eu já estou dentro de um fim ilícito, não é de se falar em crime culposo, tá? Ela só foi mal dirigida pelo agente. O agente conduziu esta, esta sua, esta sua, essa sua forma de conduzir, de conduta, foi feita de forma que desatenta. Ele estava desatento, certo? O que é o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade subjetiva? O princípio da culpabilidade ou da subjetividade, da responsabilidade subjetiva, vai dizer o seguinte: para que haja punição, o agente tem que estar em dolo ou culpa. Então, se a gente está em dolo ou culpa, haverá punição. Agora, se ele não agiu nem dolo, nem culpa, não há que se falar em punição. Lembrando que nós falamos da aula passada. Sonambulismo. Se o agente está em estado de inconsciência. Se ele está em estado de inconsciência, ele não está agindo nem em dolo, nem culpa. Então, logo, se ele não age nem em dolo, nem em culpa, não há de se falar em crime, tá? A conduta tem que ser entre dolosa, com intenção, ou desatento, ou culposa. Não existe uma terceira conduta aí, um terceiro termo. Ou está agindo de forma dolosa, ou está agindo de forma culposa. Essas são as duas formas de se cometer o crime. Ah, você está agindo numa terceira forma, tá? É sobre estado de hipnose. Estado de hipnose, ele não tem a intenção de cometer um crime. Em estado de hipnose, ele não tem a culpa, ele não está sendo desatento, porque ele está em estado de inconsciência. Então, se ele comete um crime dentro deste estado de inconsciência, ele vai cometer esse crime a título doloso ou a título culposo? Não. Ele não comete o crime nem a título doloso, nem a título culposo. Lembrando, gente, aqui nós não estamos falando daquelas pessoas que são incapazes. Isso daí é outro assunto, vai ser uma outra aula. Os incapazes, eles, de certa forma, eles têm uma intenção. De certa forma, eles querem cometer aquele crime. Eles podem estar não sabendo o que vai fazer. Então, a doutrina trata de forma diferente. Então, se a pessoa é absolutamente incapaz na esfera penal, outra coisa, não confundir absolutamente incapaz da esfera penal com absolutamente incapaz da esfera civil, tá? São coisas distintas. Quando eu falo que ele é absolutamente incapaz, que é um assunto que nós ainda iremos abordar mais adiante, a gente vai estar numa situação em que o sujeito ele vai estar ele cometeu um crime, ele vai estar sujeito ao cometimento de uma medida distinta da prisão, certo? Mas é um assunto que ainda veremos adiante. Então, aqui não estou falando desse tipo de pessoa em que comete um crime e ele é absolutamente incapaz. Não é isso que nós estamos falando, tá? Estamos falando quando o sujeito ele é plenamente capaz, sendo plenamente capaz, ele comete um crime a título de dolo ou a título de culpa.
Quando o sujeito comete um crime a título de dolo ou a título de culpa, estou diante de uma penalidade. Ele vai estar sujeito a uma penalidade. E que tipo de penalidade é essa? Quando o sujeito comete um crime a título de dolo, ele tem a intenção de cometer um crime. Quando eu falo ele tem a intenção de cometer um crime, não utilize esse termo, tem a intenção de cometer um crime, como ele está premeditando um crime. Vocês, estudantes de direito, como nós costumamos falar nas aulas, vocês têm que tomar cuidado com os termos. Tenho a intenção de cometer um crime, como premeditei um crime. Se eu premeditei um crime, é outra coisa. Ele vai estar sujeito futuramente a uma penalidade com um acréscimo legal. Então, ele vai estar sujeito a uma penalidade com um acréscimo legal. É diferente do sujeito que simplesmente teve a intenção de matar. Então, voltando às aulas, vamos dizer que em maio voltamos à aula presencial. Eu chego na faculdade para dar aula, então eu entro na faculdade, eu tenho a intenção de matar a Genivalda. Tenho a intenção de matar a Genivalda. Então, o que eu faço? Eu subo para dar aula, eu estou armado, começo a dar aula, eu puxo minha arma e mato a Genivalda. Então, eu cometi um crime doloso, matar alguém. É diferente de eu premeditar. Eu vou premeditar um crime. O juiz vai entender que eu premeditei um crime, por quê? Eu fiquei esperando a Genivalda sair da faculdade, eu sabia que o carro dela estava estacionado ali atrás da faculdade, então eu fiquei de empreitada ali, esperando, e isso daí eu fui fazendo uma programação ao longo dos tempos. Na segunda eu não consegui, na terça, aí vamos partir para um outro assunto aqui de premeditação, que não é nosso tema da aula. Estamos aqui somente falando de intenção. Estou indo com a cara da Genivaldo, eu vou matar a Genivaldo, porque eu já matei muita Karina, vou matar a Genivaldo. Então aí seria um crime premeditado, seria um crime com intenção de matar a Genivalda. Então, gente, como saber se há punição por culpa? Como saber se o crime... Eu vou pegar meu código penal aqui, que está dentro do aplicativo. Como que eu vou saber se há a punição a título de culpa? Foi aquele exercício que nós fizemos na aula passada, se não me engano, foi com o Eduardo, né? O Luiz Eduardo, que foi falando, eu fui fazendo as perguntas e ele foi falando, isso daí é um crime, é culposo, não, esse crime é doloso. Então, como saber se o crime é culposo ou se o crime é doloso? Então, nunca é demais relembrarmos isso. Então, vamos aqui, eu estou com o meu Código Penal em mãos, acredito que vocês estejam com o Código Penal de vocês em mãos. Vamos saber aqui se o crime é doloso e se o crime é culposo. Quem vai poder me falar aqui? A Karina, consegue me ouvir, Karina? Consegue falar no microfone aí do seu computador ou celular? Acho que a Karina não consegue falar. Genivalda, eu sei que consegue. Oi, professor, diga. Genivalda, lê para mim o artigo 157. Do Código Penal, né? Deixa eu só abrir Perfeito. aqui. Deixa eu só abrir 157. Calma aí. Isso, lê para mim o artigo 157. 157.
Calma aí, que já está chegando. Enfim. É, do roubo da extorsão? Isso. Isso, Tá, deu caput pra gente. tá. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzir à impossibilidade de resistência. Pode continuar? Só o caput. Pode, lê a pena pra gente. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Aí eu te faço uma pergunta. Esse tipo penal aqui, ele é culposo ou ele é doloso? Ele é doloso? Por que ele é doloso e ele não é culposo? Porque, porque quando a pessoa, ela foi, no caso, né, subtrair a coisa dela, ela foi roubar, assaltar, enfim, ela premeditou tudo isso, né? Ela teve a intenção Não, 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 não. Esquece a palavra premeditar. Não use a palavra premeditar com a ah, palavra, com sinônimo de intenção. Pela leitura do artigo do Código Penal. Você vai só pela leitura, esquece o que a pessoa tinha intenção ou não. Pela leitura do Código Penal. Como que eu vou distinguir se o crime é doloso, se o crime é culposo? Só pela leitura do Código Penal. eu acho que pela a quantidade da pena. Não, não. Lê para mim o artigo 127, 121, parágrafo 3º. Calma aí, 127, Não, 121. 121. É 121. Parágrafo 3º. Tá, 121. Primeiro parágrafo. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a Certo? 3 anos. Olha aqui. Como eu sei que haverá punição a título culposa, porque está no tipo penal. Só vai haver punição a título culposo se houver a expressão culposo no Código Penal, ou culposa no Código Penal, ou se o crime é cometido a título culposo. Lá no roubo, existia essa expressão culposa? Não. Então, quando não existe a expressão culposa, o crime é doloso. Ah, A tá. regra, a regra é o seguinte: regra, tudo que está escrito aqui vai ser doloso. Exceção, quando houver a expressão culposo. Artigo 121 caput. O que diz o artigo 121 caput? Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Existe aqui a expressão culposo? Não. Então ele é doloso, ele é a regra, doloso. Vamos olhar outro artigo aqui. Deixa eu puxar um outro artigo aqui. Artigo 129. O que diz o artigo 129? Não. Artigo 129. Caput. Isto, Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de certo? 3 meses. De 3 meses a 1 ano. Da leitura deste artigo aqui, 129 caput, você vai me dizer se o título é, se o crime é culposo ou doloso. Ah, agora é doloso, Por quê? porque não está especificando que é culposo. Perfeito. Lê o parágrafo 6º do mesmo artigo 129. Parágrafo 6.
Se a lesão é culposa, certo? detenção de 2 meses a 1 ano. Então, aqui nós temos o crime culposo, porque está vindo a expressão culposa, culposo, se o crime é culposo, Então, certo? então, então, professor, eu entendi que a gente, quando lê a lei, a gente vai Certo? entender que não vai ser culposa todas as vezes que não estiver especificando. É isso, né? Perfeito. Toda vez que não tiver toda vez que não houver a expressão culposa, crime culposo, ou culposa ou sinônimo de culposo, né? Da palavra culposo. Se não houver essa descrição, o crime vai ser sempre o quê? Doloso. Uhum. Esta é a regra. Então, a maioria aqui dos artigos, se você olhar aqui o artigo que está no Código Penal, a maioria dele, então 90% dos artigos aqui, eles são o quê? Dolosos. Porque não vem escrito a expressão culposo, diz do crime culposo. Então, se não vem escrito a expressão, a regra é o doloso. O artigo 147. Ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto, qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Não dizendo nada que é culposo, temos a regra dele ser doloso. Assim vai seguindo, você vai olhando aqui os artigos, tráfico de pessoas, você vai olhando aqui os diversos artigos, sempre não vai ter a expressão doloso. Não havendo a expressão doloso, o crime vai ser culposo. E a diferença básica do doloso é quando há intenção, culposo quando não há intenção, o agente é desatento. E outra diferença básica é a pena. A pena de um crime doloso, ela é muito maior de um crime culposo. Então, se a pena do doloso é bem maior, qual que é a tese de defesa? Se um indivíduo comete um crime a título doloso, você vai ter como tese de defesa desqualificar ele, né? Colocar ele para título culposo. Você tem a tese também da absolvição. Se você não conseguir a absolvição, você vai tentar o quê? Ele cometeu um crime a título culposo. Porque se essa segunda tese, primeira tese é sempre a melhor. Então, na primeira tese, você vai dizer o seguinte: ele não cometeu o crime, as provas constantes dos autos não foram suficientes para que ele cometesse, para que dar uma imputação penal para ele, então ele não cometeu esse crime. Ok. Uhum. Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, que diante do que aconteceu, ele não tinha intenção de cometer esse crime, bababá, bababá, desclassificar ele para lesão corporal. E se eu tenho um homicídio, a punição de um homicídio, se eu consigo desclassificar para lesão corporal, o meu cliente vai ter uma pena infinitamente menor. Então, se meu cliente tem uma pena infinitamente menor, eu, como defensor dele, estou dando um benefício para ele, né? Assim, estou fazendo algo em prol dele. Vai ser sempre melhor ele ter uma punição a título culposa do que a título dolosa. Isso daí como tese de defesa, certo? Como tese de defesa. Mas eu tenho Professor, que tomar... Oi. o latrocínio, então, ele vai ser de forma culposa e o resultado morte por forma dolosa ou só um tipo de nomenclatura? É só um título de nomenclatura. A gente vai falar do latrocínio daqui a pouco, não sei se ainda vai ser o assunto da aula hoje. Dolo, ele tem o dolo inicial. Qual é o dolo inicial? É o roubo, no caso, que é o culposo. Vamos olhar aqui que diz o Código Penal do latrocínio. No artigo 157. Cadê?
Se você achar aí primeiro, você me fala. Cadê a penalidade do autor subtrair na mesma terço? Se você achar aí, você me fala, que eu estou procurando aqui. Ó, artigo 157, parágrafo 3º, deve ser esse daqui, ó. Se da violência resulta lesão corporal grave, então o latrocínio, a todo momento ele teve a intenção de roubar. Então não há que se falar aqui de crime culposo aqui, que a intenção dele, e pode ter tido um resultado ali culposo, né? Mas a intenção dele inicial, qual que foi? Roubar. Então, se dá violência, resulta lesão corporal grave, pena de reclusão de 7 a 18 anos. E se da violência, resulta morte, pena de 20 a 30 anos. É bem diferente, Genivalda, se ele tiver a intenção de matar. Tanto que vai ser julgado, se houver a intenção de matar, ele não é julgado nem pelo juiz singular. Crimes dolosos contra a vida é júri popular. Então, aqui, no latrocínio, artigo 157, aqui no parágrafo 3º, ele quer cometer um crime patrimonial. Ele quer entrar na casa da pessoa e subtrair a televisão. Dessa atitude dele, dessa conduta dele, vai ter resultados. Se dessa conduta dele houver lesão corporal grave, aí ele vai ter sujeito a essa penalidade. Se dessa conduta dele houver morte, aí ele vai ter uma outra penalidade, e é uma pena bem alta. Então, se você pegar o artigo 157, parágrafo 3º, não há de se falar em crime culposo, toma cuidado. Ele teve, aqui, não existe aqui a expressão culposa. Então, se da violência resulta, não está se falando em crime culposo. Tá? Então, toma cuidado. Se da violência resulta, é crime doloso. Ele tem a intenção de roubar. E ter sobre violência ou grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo ou não, ele tem a intenção de roubar. Tá? É que aí o que a gente pode dizer é que houve uma consequência maior, mas não que é um crime cometido a título de culpa. Não fala dessa maneira. Tá bem? Tá bom, professor. E não é a Genivalda, professor, a Milena. Você sempre me confunde com a Genivalda. É ruim não olhar a expressão de vocês. Mas tá bom. Depois eu vou te perguntar. Vamos voltar aqui. Professor. Ó, tem alguém assumindo o meu controle aqui. Não assumiu o controle, não. Pode falar. Então, a gente pode dizer que nesse artigo... Certo. 157, parágrafo 3º. A gente pode dizer que não há possibilidade de um crime culposo aqui? Não, porque não existe a expressão culposa. Porque na intenção da pessoa de repente, a pessoa foi roubar só na intenção de roubar, mesmo que seja com arma, mas e se lá acabou, sei lá, atirando na pessoa? É dolo. Ele não atirou por engano. Alguém pegou e tirou meu slide aqui. Acho que foi Elisandra que apareceu aqui. Então, mas assim, em nenhum momento eu vou falar que ele cometeu esse crime a título culposo. Ele sempre teve esse dolo, essa intenção. É que lá dentro aconteceram outras coisas que resultaram em uma penalidade maior e um crime maior. Mas em nenhum momento eu vou dizer, ó, ele
não cometeu, ele cometeu esse crime a título culposo, mesmo porque não há nem previsão legal para isso. Alguém Então, tirou o nesse slide. caso, ele se torna um crime complexo, né? Ele vai ter dolo no antecedente e culpa no consequente, né? É isso mesmo. Deixa eu olhar aqui. Não tira meu slide, não. Depois eu tenho que colocar tudo de novo. Mas foi bom de ver o seu rosto. A gente tava com saudade de ver o rosto, eu só vejo slide. Agora eu tô tentando colocar de novo aqui. Eu não sei se aparece para todo mundo, professor, mas sempre aparece aqui na nossa tela, assumir o controle, isso fica complicado. Então, porque quando Aí, vocês sem querer, a gente clicam em aperta. isso, quando eu clico em assumir controle, vocês tiram tudo que tá aqui para mim. Alguém assumiu o controle aí e tirou aqui. Agora ele tá pensando. Entrou. Não assuma o controle não, gente. Vamos para lá. Agora deu certo. Então, para saber se há ou não punição por culpa, temos que olhar o tipo penal. Terá que haver a previsão do tipo penal. Foi essa lição que eu fiz agora com a Genivaldo. Olhamos o tipo penal para saber se existe a punição a título culposa ou não. Se não houver a previsão a título culposa, o sujeito não cometerá o crime. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Lê para mim o artigo 155, o Milena, já que a Milena falou da outra vez, lê para mim, Milena, artigo 155. O caput, professor. Caput. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, imóvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vamos lá. Aqui eu estou diante de um furto. Subtrair para coisa para outra e coisa animal. Então, se por engano, eu chego na aula e pego a caneta da Milena e vou embora. Eu peguei a caneta da Milena e fui embora por engano. Eu estava o quê? Desatento. Como eu falei anteriormente, quando eu cometo um crime de forma desatenta, o que que acontece? Eu tenho uma penalidade a título culposo. Então, se eu tenho um furto aqui de forma desatenta, eu cometo esse furto de forma desatenta, eu estarei sujeito, Milena, a essa penalidade aqui do furto, subtrair para si, para outra coisa alheia móvel. Eu estou sujeito a essa penalidade? Se for de forma desatenta? Isto. Acho que não, professor, porque não teve a intenção de subtrair. Foi de forma Isso, desatenta. não tive a intenção de subtrair. Mas por que que eu não estou sujeito a essa penalidade aqui? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Por que eu não estou sujeito a essa penalidade? Que não há intenção, beleza, entendi. Mas por que que eu não estou sujeito a essa penalidade? Seria por causa do valor da caneta? Não vamos aplicar o Não. princípio da insignificância ainda. Porque não há previsão legal do furto culposo.
Se não há previsão legal, eu não respondo por furto culposo, não respondo por crime nenhum, por ausência de previsão legal. Ó, no slide, terá que haver previsão legal. Se não há previsão legal, eu não respondo por furto. Então, se eu subtrair coisa alheia móvel por engano, por estar desatento, pelo fato de estar desatento, eu subtrair, eu cometi esse furto? Não, não cometo esse furto porque não há previsão legal. Não há previsão legal de furto cometido a título culposo, por ausência de previsão legal. Se não há previsão legal, eu não cometo esse crime a título culposo. Professor, então, aquelas pessoas que têm doenças, aquelas doenças que ou subtrair as coisas dos outros. Que fala. Isso. Obrigada. Genivalda? É Val. Obrigada. A gente pode me chamar de Val. Val. Val, isso. Obrigado, Val. No caso, por isso que eles não são, vamos dizer assim, condenados a título culposo? Não, eles têm intenção de cometer o crime. Em nenhum momento eles deixaram de ter intenção. Eles têm a doença, então eles vão estar sujeitos a uma medida de segurança. Não vão estar sujeitos à prisão, porque eles têm que ter tratamento ambulatorial, um tipo de tratamento. Mas em nenhum momento eles não têm a intenção de furtar. Aquele rapaz, aquele senhor que apresentava um programa na TV, né? Ele era cleptomaníaco, ficou na época divulgado na mídia. E ele tem a intenção de furtar, ele não deixa de ter a intenção de furtar. A todo momento ele quer furtar, mas ele quer furtar por quê? Por uma doença. Então, na penalidade dele, ele vai ter uma penalidade diferente, porque vai ser constatado mediante um laudo de que ele é doente. Então, ele não está furtando por culpa. Ele está furtando porque ele é desatento. Pelo contrário, ele não é desatento, não. Ele está querendo, ele tem a intenção, ele sente um prazer em furtar. Só que aí é constatado, mediante um laudo médico, de que é uma doença. Então, se é constatado mediante laudo médico que é uma doença, ele vai ter uma penalidade diferente, mas responderá ao crime a título doloso, não a título culposo. Mesmo porque também não há previsão legal, né? E, então, nesse caso, professor, seria, no caso, o furto sem querer, quando você vai, por exemplo, no banco, assina e leva a caneta. Seria isso? Eu já fiz isso, professor. A gente faz bastante disso. Você está cometendo um furto sem intenção. Se houvesse uma penalidade, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, em bababá. Ser culposo, penalidade de 0 a 3 meses, a gente estaria sujeito a essa penalidade de 0 a 3 meses. Só que aí daria princípio da insignificância. Mas se não houver princípio da significância, você estaria sujeito a essa penalidade, porque você foi desatento e levou o objeto da pessoa. Mas não existe previsão legal. Aí, por que não há crime? Não há previsão legal e também aplicaríamos o princípio da insignificância por causa de uma caneta. Professor. Oi? Então, a gente pode usar o exemplo de um crime que as pessoas faziam via internet. A lei é recente. Antes, a pessoa não poderia ser punida. Por exemplo, quando ela divulgava um vídeo ou fotos. Porque não havia previsão legal. Não havia, aí não tinha como... Não tinha como punir porque não havia previsão legal. Agora que há previsão legal, será punido. Entendi. Só consegue, Genivalda, punir, só consegue ter uma sentença condenatória, lembra do princípio
da anterioridade, princípio da legalidade. Só consigo ter uma sentença condenatória se houver o quê? Previsão legal. E essa previsão legal tem que ter antes do cometimento da ação. Não pode haver uma previsão legal pós-facto. A previsão legal tem que ser antes do cometimento da ação. Então, lá, vamos voltando aqui. Então, nós estamos falando de título culposo, crime culposo. Quais são esses elementos que constituem a conduta culposa? Quais são os elementos da culpa? Nós temos a inobservância de um dever de cuidado. O que é esse dever de cuidado? Se foi aplicado uma diligência devida, tá? Temos também o princípio da confiança, esperado que cada um comporte-se dentro dos limites tolerados pela lei. Esse princípio da confiança é bastante importante. Eu espero que alguém se comporte dentro dos limites tolerados pela lei. Então, se eu estou andando com o meu veículo na BR a 80 por hora, meu veículo não está com os pneus gastos, não está não, está tudo certinho meu veículo, estou 80 por hora, e e o que eu espero pelo princípio da confiança? Que aquele pedestre que está ao lado ali da passarela, que ele continue ao lado da passarela, ou que aquele que está ao lado ali da estrada, que ele não se jogue na frente do meu veículo. Se ele, de forma inesperada, se joga na frente do meu veículo, eu vou responder a título de homicídio culposo? Não, porque eu observei a todo momento esse dever de cuidado. Quem não teve esse dever de cuidado, que a gente depois pode falar que foi culpa exclusiva da vítima, foi ele. Então, se eu estou dentro desse... o crime é doloso? Não. Eu não tive intenção de cometer o crime. O crime é culposo? Não. Eu estou dentro do esperado. A inobservância de um dever de cuidado não aconteceu. Eu observei o dever de cuidado. Então, se eu estou dentro do tolerado, estou dentro do possível, aí eu não respondo a título nem de dolo nem de culpa. Ou seja, eu sou absolvido dessa penalidade. Pelo princípio da confiança, eu tenho que esperar daquele pedestre que não se jogue na frente do meu veículo, né? Se ele se jogar na frente do meu veículo, ele que vai responder não, ele vai ter as consequências ali do crime, do que ele aconteceu. Professor, agora pensando nesse princípio da confiança, é sempre uma questão que eu me pergunto. Eu estou numa estrada, na rua mesmo, né, na BR, que eu deveria, o limite máximo seria 50 por hora. E aí eu passo ali a 90. Aí quebra um pouco esse, né? Que daí Sim, aí você não observou o dever de cuidado. Se você está acima do limite e comete um crime ali, se você atropela alguém, você vai responder a título culposo. Porque você não foi diligente o suficiente. Por isso você tem que respeitar o limite de velocidade, as placas, aquelas placas de pare. Eu estou andando com o meu veículo, estou dentro da velocidade da estrada, tem uma placa de pare, e eu não respeito essa placa e avanço, se eu cometo um crime, eu estou cometendo um crime a título culposo, porque eu não observei o dever de cuidado. O dever de cuidado, o que era? Pare. Eu não parei, avancei, logo eu cometo um crime culposo. Então, além da inobservância de um dever de cuidado, a gente vai ter a produção de um resultado, né? Se não houver a produção de um resultado, não há crime. Então, não é porque a Genivaldo andou com o veículo dela, onde era 50, ela andou por 80, que ela cometeu um crime. Ela pode ter cometido uma infração de trânsito, que não é crime. A infração de trânsito é administrativamente. Então, a Genivaldo está andando com seu veículo a 80 por hora.
Então, dentro dos elementos da culpa, o primeiro elemento, inobservância de um dever de cuidado, perfeito. A Genivalda já está dentro dele que ela não observou o dever de cuidado. Houve a produção de um resultado? Não, a Genivalda não atropelou ninguém. Logo, se ela não atropelou ninguém, ela não vai responder a título culposo, que não vai ter crime. Então, eu tenho que ter esses 4 elementos aqui que estão na tela. Primeiro, na observância de um dever de cuidado, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ser diligente o suficiente para não ser desatento, eu tenho que ter a produção de um resultado, eu tenho que ter um nexo causal. Falamos anteriormente do nexo causal. O nexo causal é aquele liame subjetivo, aquilo que liga a sua conduta ao resultado. Então, se eu tiver em observância de um dever de cuidado, produção de um resultado, e houver esse nexo causal, essa ligação, aí eu vou estar cometendo o crime. E o último, previsibilidade objetiva do resultado. O que seria essa previsibilidade objetiva do resultado? É o critério do homem médio. Você vai se colocar no lugar do autor do fato e vai ver uma pessoa comum. Ela cometeria esse mesmo crime? Então, se a pessoa comum, se a Genivalda cometeu o crime, se eu pegar a Genivalda, tirar a Genivalda e a Milena também cometeria o crime, opa, aí a gente está verificando aí, havia essa previsibilidade objetiva, se eu estou dirigindo ali acima do limite permitido ali, mas eu estou a 55%, existe uma previsibilidade de eu cometer o crime? Não necessariamente, né? Eu não estou extrapolando todos os limites da rodovia. Estou andando 10% ali, uma outra pessoa andando 10%, ela vai cometer esse crime? Se colocando no lugar dessa pessoa, uma outra pessoa também cometeria esse crime? Então, essa previsibilidade objetiva é o critério do homem médio. Mais adiante, nós vamos falar bastante desse critério do homem médio quando a gente for falar de erro. Guarda esse conceito aí para quando a gente for falar de erro de tipo, que é o assunto da próxima aula. Erro de tipo, a gente vai falar. A Genivalda errou, beleza. A Milena errou, a Milena erraria. A Elisandra erraria, a Eusana erraria, a Karina erraria. Então, para saber se houve erro ou não, a gente pegaria esse critério aí do homem médio. Então, guarde esse conceito, que na próxima aula a gente vai debater bastante. A gente vai falar uma aula toda em cima desse conceito de homem médio. Bom. Modalidades de culpa. Nós temos 3 modalidades de culpas que estão ali no Código Penal. Essa classificação das modalidades de culpa, ela é meramente o quê? Doutrinária. Não existe uma diferenciação para quem comete um crime por imprudência, ou para quem comete um crime por negligência, ou por imperícia. Não vai ter uma penalidade, não vai ter um tipo penal diferente para cada um desses crimes. Tanto faz você cometer um crime ou por imprudência ou por negligência, você vai cometer o crime da mesma forma, você vai estar sujeito a uma penalidade da mesma forma. Não vai existir uma diferenciação. Você cometeu um crime por imprudência, você vai estar sujeito a uma pena X. Você cometeu um crime por negligência, você vai estar sujeito a uma pena Y. Não existe. Essa modalidade de culpa que estamos vendo aqui, ela é meramente o quê? Doutrinária. Só serve para entendermos o que é um e o que é outro. Então, tanto faz você cometer um crime por imprudência, negligência, imperícia, essas 3 modalidades vai ensejar um crime culposo. Então, na imprudência, nós temos uma conduta assim mais comissiva. O que é mais uma conduta comissiva? Quando eu pratico um crime por meio de uma ação. Então, quando eu falo natureza comissiva,
ela é a diferença da omissiva. Então, a natureza comissiva é quando eu cometo um crime a título de ação. Então, o exemplo é o motorista que dirige na contramão. Ele está praticando uma ação. E a negligência é quando é um não fazer, um desleixo, é uma omissão. Então, está dizendo assim, ó, um exemplo, o veículo tem que estar com o pneu que não seja careca. Então, se eu estou andando com o meu veículo com um pneu totalmente careca, sem segurança nenhuma, e eu cometo um crime, eu vou cometer um crime por negligência. Por que negligência? Eu agi de forma omissiva. Eu não tomei o cuidado necessário de olhar o veículo, de fazer a manutenção do veículo. Se eu não tomei o cuidado necessário, eu fui negligente. Tá bem? No caso, a imperícia. A imperícia é ser falta de aptidão e qualificação técnica, de arte, ofício. Aí a gente vai estar diante de alguém que tenha que ter esse ofício. Então, a gente vai estar diante de um cirurgião. Então, o cirurgião, ele foi desatento na cirurgia. Então, se o cirurgião foi desatento numa cirurgia, ele fez o seguinte, ele cometeu um crime a título culposo. Se ele cometeu um título a título culposo, ele foi o quê? Imperito. Tá? Dentro dessa falta de aptidão aqui, ele estava desatento quando ele deveria usar uma determinada instrumento cirúrgico e por desatenção ele usou o instrumento de forma errada, usou um outro instrumento, ensejou uma hemorragia e matou a pessoa. Ele tinha intenção de matar? Não, ele não tinha intenção de matar. Ele foi desatento. Houve uma falta de aptidão aqui nele. Então, ele comete o crime a título de culpa, só que nós estamos diante de uma culpa que é de uma imperícia. Tá? Professor, Oi? o abandono de incapaz seria a título de negligência? Qual que é o artigo? Abandono de incapaz. É a título de omissão, mas não a título de negligência. Ele não deixou a pessoa abandonada, a criança lá abandonada, por ele é desatento. O abandono de incapaz, ele vai ser cometido a título de omissão ali, ele abandonou a pessoa. Mas aí não entraria na culpa, não. Porque no abandono de incapaz está dizendo que é a título culposo. Está escrito assim, pune-se a título culposo, é um crime culposo. Existe essa expressão lá no abandono de incapaz? Perfeito. Então, se não existe essa expressão, não, eu não posso falar que ele foi, houve imperícia na parte dele. Só se houver essa expressão. Vamos lá. Espécie de culpa. A gente está diante de espécie de culpa. Culpa consciente, culpa inconsciente, culpa imprópria, culpa indireta e culpa presumida. Então, na culpa consciente, inclusive foi o tema da minha monografia quando eu estudei na graduação. Eu fiz a distinção entre culpa consciente e culpa inconsciente. Na época, para quem é mais antigo vai lembrar, aquele episódio do índio Pataxó. Se você, não sei, acho que a Genivalda é mais antiga, como eu, né, Genivalda? Vai lembrar daquele episódio do índio Pataxó, de que ele foi queimado vivo, né? Lá em Brasília. Alguém lembra desse episódio? Aí lá se discutia se eles atingiram o índio por culpa ou por dolo eventual. Então, essa era a discussão da decisão da época,
se houve culpa ou se houve dolo eventual. Porque ao atirar álcool numa pessoa e atear fogo, você assume o risco dela morrer ou você está sendo imprudente, negligente, imperito. Então, toda a sentença se baseou diante dessa diferenciação aí, culpa consciente e dolo eventual. Então, é uma decisão bastante interessante aí da época. Eu analisei esse acórdão que teve na época, que serviu de base para o meu TCC, para minha monografia da graduação. Isso foi há uns dias atrás, acho que eu apresentei a monografia, foi em 1999, 2000, esses dias atrás. Então, culpa consciente, gente. O que é a culpa consciente? A gente prevê um resultado, tá certo? A gente, que a gente falou anteriormente do homem médio, ele prevê o resultado. Resultado, o que ele é? Ele é previsível. Só que ele acredita, ele confia na sua capacidade de evitar. Então, eu acredito no resultado, mas eu confio na minha capacidade de que isso não pode ser evitado, que eu vou evitar. Essa é a culpa consciente. Porque se o sujeito estivesse convencido de que realmente aconteceria aquele resultado, ele desistiria. Então, ele não tá convencido de que aquela atitude dele vai produzir um resultado letal. O exemplo básico da culpa consciente é o atirador de facas do circo. Então, o atirador de facas do circo, ele está na sua intenção ali, na sua capacidade, ele está convencido de que ele pode fazer aquilo. É previsível? Sim, é previsível de que pode acontecer uma coisa pior. Só que ele está convencido pela habilidade que ele tem, ele trabalha em atirador de faca há 20 anos, ele acredita que pela sua habilidade não vai ocorrer o resultado morte, ou lesão corporal, tá certo? Então, na culpa consciente, eu estou convencido de que não vou cometer aquele crime. Eu acredito na minha habilidade, tá? É diferente da culpa inconsciente. Da culpa inconsciente, existe essa previsibilidade, só que eu não sou capaz de prever o resultado. Então, eu estou num meio que parecido ali com o dolo eventual. A culpa inconsciente é muito parecida com o dolo eventual. Existe essa previsão de que ocorre, de que vai ocorrer aquele resultado. Existe a previsão. Então, na culpa consciente, o atirador de faca, ele está convencido de que não vai acertar a pessoa, porque ele acredita na habilidade dele. Na culpa inconsciente, é a mesma coisa de eu colocar a Eusana aqui, eu coloco ela ali e começo a tirar a faca dizendo que eu não vou acertar ela. Pô, peraí, é previsível de que eu não tenho a habilidade de um atirador de faca, de que vai dar merda, né? É previsível isso. Então, existe uma ausência de previsão que decorre o quê? De desinteresse. Eu aperto, é muito parecido com o dolo eventual, eu aperto meio o portão do dane-se, né? No dolo eventual é assim, dane-se, aconteceu, aconteceu. Na culpa inconsciente ainda não chego a apertar esse botão do dane-se. Eu tô ali assim, existe a previsão, mas eu tenho um desinteresse em saber se eu vou ou não matar a pessoa. Então, a culpa consciente, fazendo uma recapitulação, o agente prevê o resultado, ele é previsível, no entanto, ele confia na sua capacidade de que irá evitar, tá? Se eu estivesse convencido de que aconteceria, eu pararia, mas eu estou convencido de que eu sou capaz de não cometer esse crime, porque eu trabalho, eu sou atirador de faca, eu tenho experiência no circo, então eu vou trabalhar de atirador de faca porque eu acredito de que consiga fazer
essa arte aí, se eu consigo fazer, atirar essa faca. A culpa inconsciente, não, eu não tenho essa habilidade, não. Então, se eu não tenho essa habilidade, o que? Eu tenho um desinteresse total. Eu vou atirar a faca. Eu tenho um desinteresse total ali de que pode acontecer alguma coisa ou não. Na culpa imprópria, gente, a culpa imprópria, eu vou só falar o que é, vocês não vão entender. Quando nós falarmos de erro de tipo, aí vocês vão entender o que é culpa imprópria. A culpa imprópria, o agente deseja a ocorrência de um resultado, mas age em tipo de erro. O que é agir em tipo de erro? Nós temos o tipo de erro evitável e inevitável. Então, eu estou agindo em erro, uma falsa percepção da realidade. Então, na culpa imprópria, espera. Quando nós formos falar de erro de tipo, quando nós falarmos de discriminantes putativas, o que é uma discriminante putativa? Eu penso que estou agindo em legítima defesa quando eu não estou agindo em legítima defesa, por exemplo. Então, na discriminante putativa, eu estou agindo, a palavra putativa é imaginário. Então, diz que eu estou agindo, eu estou pensando que eu estou agindo quando eu não estou agindo. Por exemplo, estou deitado, minha arma está ao lado. Então, eu estou deitado ali, dormindo. Ouço na minha sala pegadas. Opa, é ladrão. Então, se eu estou agindo, eu estou pensando, ó, putativo, eu estou pensando que é um ladrão, eu pego minha arma, vou lá. Quando eu olho, está tudo escuro e vejo um vulto. Dou 3 tiros. Depois que cai, eu vou ver o que é. É um parente meu que tinha a chave da minha casa, que entrou e estava lá na minha sala. Opa, eu vou responder por esse crime a título doloso ou culposo? Olha que interessante. Eu tinha intenção de matar quem? O bandido. Mas eu matei quem? Meu cunhado. Olha como que é. Eu vou responder a título de dolo ou a título de culpa? Guarda todas essas informações que nós veremos na próxima aula. É bem interessante isso. Essa é uma exceção legal à regra. Mas eu tinha dolo em relação ao bandido ou em relação ao meu cunhado? São perguntas que eu vou deixar para vocês, para que na próxima aula a gente possa utilizar essa pergunta como base da nossa aula. Na culpa imprópria, espere. Espera que em breve a gente fala bastante de culpa imprópria. Culpa indireta, a produção de um resultado culposo de maneira indireta. Então, o exemplo é o assaltante. Quando ele aborda a vítima, o que acontece ao assaltante ao abordar a vítima? Ela assusta, sai correndo e é atropelada. Aí eu estou diante de uma culpa indireta. Culpa presumida, a culpa presumida, se vocês ouvirem falar, é aquela que não exige comprovação de culpa, não exige que seja comprovada a culpa, que o próprio nome diz que ela é presumida. No direito penal, nós não temos esse tipo de culpa presumida. Então, nós não utilizamos no nosso direito penal essa nomenclatura de culpa presumida. Bem? Concorrência de culpa. O que diz a concorrência de culpa? Eu tenho 2 ou mais agentes, eles não estão com esse liame subjetivo, eles não combinaram nada. Então, eu tenho 2 ou mais agentes cometendo um crime a tipo de imprudência. São 2 pessoas imprudentes. Essas 2 pessoas imprudentes, elas cometem um crime. Cada uma vai responder pelo resultado que produziu. Não existe a concorrência de culpa aqui, mas ele cometeu um crime culposo e ele também. Então, ambos cometeram um crime culposo, então anula. Então, se ambos cometeram um crime culposo, vou anular, não vai existir culposo. Não. Se ambos cometeram um crime culposo,
ao invés de anular, cada qual vai ser responsabilizado pelo aquilo que produziu. Cada qual será responsabilizado pelo que foi produzido. Estamos diante de uma autoria colateral. Um não sabe da conduta do outro. Um não sabe o que o outro cometeu, o que o outro, um negligente, um perito, um negligente, um imprudente ou dois imprudentes cometeram um crime. Cada qual será responsabilizado pelo resultado que produziu, certo? Eles não combinaram entre si. Então, se eles não combinaram entre si, cada qual será responsabilizado pelo resultado que produziu. Eles não vai haver isso, mas o sujeito é imprudente, mas outro sujeito é imprudente. Então, vai anular as imprudências? Não. O que foi produzido por um, o que foi produzido por outro, vai ser, vão responder penalmente. E a compensação de culpa. O agente e a vítima agem em desconformidade. Agora eu tenho aqui um agente que é imprudente com uma vítima. Agente e vítima agem em desconformidade com o cuidado objetivo, ocasionando o quê? Um resultado lesivo. O direito brasileiro penal admite essa compensação? O imprudente junto com a vítima. Ambos agiram de forma errada. Então, um vai compensar o outro e não responderá. Não. O sujeito vai responder sempre pelo resultado que produziu. O que pode acontecer? Quando a gente diz ali no artigo 59 do Código Penal, esse artigo refere-se à dosimetria da pena. É quando o juiz vai dar a sentença e vai fazer a dosimetria, vai dizer qual é a penalidade do sujeito, por que ele cometeu esse crime, e dentro ali ele vai fixar a sentença. O que pode ser utilizado na compensação da culpa é na hora da dosimetria da pena. Então, eu vou dar uma pena menor, porque a vítima também estava assim. Então, ao invés de ele pegar 1 ano, ele vai pegar 6 meses, porque a penalidade é de 6 meses a 1 ano, ele vai pegar a pena máxima. Isso vai ser utilizado na hora da dosimetria da pena. Mas não de que eu vou cometer o crime e vai compensar. Nós não temos a compensação no direito penal, tá? Não temos a compensação no direito penal. Tem o caso da culpa exclusiva da vítima, aí é diferente. Se a culpa é exclusiva da vítima, aí eu não respondo por crime. Afasta a responsabilidade do agente. A vítima for a única responsável pelo evento, pelo resultado, a conduta será afastada. Eu não vou responsabilizar um agente se quem cometeu o crime foi por culpa exclusiva da vítima. Aí não. Se a culpa é exclusiva da vítima, não. Quem responde o crime ali na culpa exclusiva da vítima, não, o autor não vai responder crime nenhum, não. Não há que se falar em crime. Não há que se falar em crime quando eu tenho o quê? Uma culpa exclusiva da vítima. Não há que se falar em crime. Crime preterdoloso ou preterintencional, o que a gente tem? Dolo no antecedente e... Entro aqui. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Aqui, ó, Genivaldo, você tinha falado anteriormente lá do latrocínio, né? Latrocínio, nós podemos dizer que pode ser um crime preterintencional, um preterdoloso, né? Dolo no antecedente, culpa no consequente, tá? Crimes qualificados pelo resultado. A gente tem dolo com dolo, culpa com culpa, culpa com dolo e dolo com culpa. Mas aqui só fazendo um adendo aqui com relação ao crime preterdoloso. Eu tenho, no crime preterdoloso, eu tenho o dolo anterior e que resulta uma culpa. Então, se eu estou aqui, ó, eu quero fazer uma lesão corporal. Na lesão corporal, eu tenho a intenção de quê? De lesionar. Na lesão corporal, meu dolo não é o ânimos necante, né? Não tenho a intenção de matar. Na lesão corporal, a minha intenção, o que é? É lesionar. Então, se eu tenho uma intenção de lesionar
e vai resultar numa morte, aí eu tenho um crime préter-doloso. É um crime qualificado pelo resultado, mas ele é o quê? Um crime préter-doloso, porque eu tenho o quê? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime préter-doloso, certo? Com isso, gente, a gente finaliza a seção 3.1. Finalizamos a seção 3.1. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer aqui a correção daqueles exercícios avaliativos que eu passei para vocês em substituição à prova, né? Então, eu vou entrar aqui, vou procurar aqui onde eu deixei o exercício avaliativo, para a gente poder fazer a correção do exercício avaliativo e vocês saberem mais ou menos o que vocês erraram, né? Se tiver, estou em dificuldade, não estou conseguindo pegar aqui a correção, o feedback, então vamos olhar aqui as questões, vamos a fazer uma a uma, para a gente poder saber, vocês vão poder saber quais questões vocês erraram. Vamos ver se eu consigo abrir aqui as questões, onde eu abro. Deixa eu só parar a gravação.